Olá, se é a sua primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o evangelista Luiz Carlos e você está no canal Perguntar Não é Pecado. O nosso objetivo aqui é ajudar você a tirar sua dúvida sobre qualquer assunto acerca da Palavra de Deus. Então, se você gostar do vídeo no final, você aproveita e já se inscreve no canal e compartilhe também o canal para outros amigos para que eles possam se inscrever e nos ajudar a crescer. Mas se você já está inscrito, não esqueça de ativar os sininhos para receber as notificações. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre línguas estranhas. Tenho certeza que você vai gostar. Fique até o final do vídeo. Vamos à pergunta de hoje. Existem pelo menos 3 tipos de entendimento sobre esse assunto. Existe um grupo de pessoas que acreditam que as línguas estranhas são as profecias de Joel, no capítulo 2, que se inicia em Atos dos Apóstolos e que teve ali um propósito específico, que era a evangelização das pessoas que estavam ali na cidade por ocasião da festa. O texto diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então, as pessoas que estavam ali, elas foram evangelizadas na sua própria língua ou no seu próprio idioma ou dialeto. E alguns acreditam que isso foi um fato único e que não voltaria a acontecer. Existe o segundo grupo de pessoas que acreditam que, sim, é o cumprimento da profecia de Joel, inicia-se no dia de Pentecostes, chegou até os nossos dias, mas que não é para todo mundo, é para um grupo específico de pessoas que Deus escolhe. E as pessoas usam como base a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, o verso 30, quando Paulo faz uma pergunta: acaso todos falam em línguas? Então, as pessoas acreditam que o falar em línguas não é para todo mundo. E existe ainda um terceiro grupo de pessoas que acreditam que as línguas estranhas são uma profecia de Joel que começou o seu cumprimento em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, que chega até os nossos dias e que é para todo salvo em Cristo Jesus. Basta apenas que a pessoa creia. Eu vou explicar a você agora o que Paulo está dizendo nesse texto, no capítulo 14, verso 27 e 28. Paulo está dizendo o seguinte: olha, está uma grande confusão porque vocês estão fazendo tudo de forma errada. Não existe nenhum tipo de harmonia no culto. Então Paulo está chamando a atenção daqueles crentes de Corinto, que era uma igreja extremamente problemática, era uma igreja que tinha incesto, era uma igreja que tinha desobediência à liderança, era uma igreja que tinha partidos, era uma igreja que tinha muita confusão, e exatamente isso que estava acontecendo quando eles se reuniam, uma verdadeira Babel, todos falando em línguas ao mesmo tempo, então não tinha culto. Por quê? Paulo vai usar o exemplo dos instrumentos de sopro. Ele vai dizer que da mesma forma que alguém tocando flauta e tocando cítara, ninguém vai entender o que eles estão tocando, porque são instrumentos fazendo tudo ao mesmo tempo. Paulo vai dizer, olha, vocês precisam se organizar. Então, quem tiver que falar em línguas, que fale 2 ou no máximo 3 pessoas ao mesmo tempo e que haja intérprete. Então, Paulo está fazendo uma distinção de 2 dons diferentes. O primeiro dom é o dom de variedade de línguas, que todo crente pode ter e que deve exercitar isso. Tanto que o apóstolo Paulo diz que eu falo mais língua do que todos vós. Mas Paulo diz que ele prefere falar 2 ou 3 palavras que todos compreendam do que um caminhão de línguas estranhas que ninguém vai entender nada. Por quê? Porque aquele que fala em línguas, aquele que tem a variedade de línguas, ele só edifica a si mesmo. Paulo vai dizer porque ele, em mistérios, fala com Deus. Então, se eu estiver edificando a minha vida, eu não preciso falar em línguas altas para que ninguém possa escutar. Eu, em mistério, eu falo com Deus, em segredo, baixo. Agora, quando Paulo fala de alguém falar alto em línguas e precisa de um intérprete, ou então aquela mesma pessoa que fala, ela deve interpretar, é porque Paulo está usando o segundo dom, o dom de profecia. E esse dom tem a finalidade de edificar a igreja. Então Paulo diz o seguinte, olha, eu preciso me edificar e com isso eu tenho que buscar falar em línguas com Deus. Mas para edificar a igreja eu preciso buscar o dom de profecia, porque o dom de profecia é maior do que o que fala em línguas. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, sim, de fato, se você não vai interpretar o que você está falando para que as pessoas que estejam próximas de você entendam o que é que Deus está querendo dizer para edificar a igreja, que você fale baixo, ou então que você não fale. Agora, se o que você está falando, se você consegue interpretar ou se tem alguém que interpreta, pode falar alto. Por quê? Porque isso vai gerar edificação para a igreja. Sabe qual é o grande problema nosso? O problema é que a gente costuma associar o falar em línguas com santidade e espiritualidade.
quando na verdade isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Na verdade até deveria ter, mas não tem. Por quê? Eu conheço muita gente que nunca falou em línguas estranhas e talvez nunca fale. Algumas dessas pessoas porque não acreditam mesmo, mas são exemplos de cristãos. São pessoas que têm uma vida de fato coerente com a palavra de Deus. São pessoas que dão testemunho dentro e fora da igreja. No entanto, lamentavelmente, eu conheço muita gente que pula, roda, sapateia, só falta voar dentro da igreja, fala em línguas, profetiza, tem visões e revelações, mas infelizmente a vida não condiz com o evangelho. Eu termino o vídeo fazendo apenas uma orientação. Quando algumas pessoas usam esse texto para dizer que Paulo está alertando bem que ninguém pode falar em línguas dentro da igreja se não tiver intérprete, ou seja, se não tem ninguém para interpretar, então você não fala nem o que é proibido. Se alguém entende dessa forma, como é que essa pessoa vai explicar, por exemplo, o verso 34 e 35 desse mesmo texto, porque está dentro do mesmo contexto? O texto diz, olha, as mulheres, elas devem permanecer caladas dentro da igreja, porque não é permitido que as mulheres falem. E o verso 35 ainda é mais duro. Diz o seguinte, se a mulher tiver dúvida, ela em casa pergunte ao seu marido, porque é indecente as mulheres falarem na igreja. Fica a pergunta, você vai cumprir apenas um texto porque atende os seus anseios ou você vai levar em consideração tudo o que diz a palavra de Deus? Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de mandar a sua pergunta para nós, porque aqui perguntar não é pecado. Te vejo no próximo vídeo.